E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila. E hoje vim comentar desse filme, Noite de Tormenta, né? Que eu já tinha feito uma resenha, né? Um artigo sobre ele e resolvi fazer também um vídeo falando um pouco sobre ele. Noite de Tormenta é uma adaptação do livro, né, com o mesmo nome, do Nicholas Sparks, de setembro de 2002, que teve a primeira publicação. E esse filme é maravilhoso, né? Eu sei que eu sou suspeita para falar, porque sou nerd até a página 11, não é nem a 10, é a 11, então adoro ler, adoro comédias românticas, isso me fascina, a leitura me fascina, né? E esse filme é fantástico, dirigido por George C. Wolfe, né? E ele acertou e muito, muito mesmo com esse elenco. Richard Gere está perfeito, Diane Lane também. Eles têm uma química, eles têm um entrosamento, né? Eles se conhecem desde a década de 80, né? O Richard Gere trabalhou com a Diane Lane em 84, no filme Cotton Club, do Francis Ford Coppola, né? E pasmem, não só eles, mas tinha também o sobrinho, né? O Nicolas Cage tá nesse filme, tá muito bem, por sinal. Então, depois eles fizeram Infidelidade, né? Aquele suspense psicológico, aquele drama, né? Onde a personagem da Diane Lane trai o Richard Gere e você fica assim, mas como, Diane Lane? Richard Gere, esse deuso, esse deuso, ninguém trai. Mas tudo bem, então no terceiro filme é maravilhoso, né? Esse filme te faz refletir sobre a vida, sobre fala sobre segundas chances, né? De você recomeçar, fala de um amor maduro, de um amor verdadeiro, né? Quando a gente entra depois que a gente faz 50 anos e quando a gente se apaixona, é uma coisa para valer, né? Então, quando quando você começa a se relacionar com alguém depois dos 50, é uma coisa muito bonita, né? E esse filme fala de um amor maduro, né? Duas pessoas, né? O Dr. Paul, que é vivido pelo Richard Gere, e a Adrienne, né? Que é a personagem da Diane Lane. São duas almas feridas, cheias de cicatrizes, que se encontram, né? Mas vamos lá. A Adrienne, como eu comentei, ela é uma mulher com seus 50 anos, né? Pra frente. Ela é recém-separada, está recém-separada do marido que a traiu, né? E tá passando pelo divórcio, né? E a família está pressionando. E além disso tem a pressão de cuidar de filhos adolescentes, de entendê-los, né? E conseguir
né, cuidar, ter um bom relacionamento com eles, né? Filhos adolescentes é complicado, né? Lidar com filhos adolescentes é complicado, ainda mais quando você já tem um pouco mais de idade, né? Porque são gerações diferentes, então nem sempre é fácil entender coisas de outras gerações, né? Porque são outras vidas, outras histórias, outras épocas, enfim. E ela estava passando, né, por essa barra toda e precisava refletir, analisar sobre a vida. E a amiga dela, a Viola Davis, a chamou para ficar na pensão que ela tem numa cidade que fica na Carolina do Norte, né? Uma cidade costeira. E o lugar é lindíssimo, né? Aí a Glenn pensa se deve ir ou não, tal. Ficar uma semana, um tempinho, né? Na casa da amiga, cuidando da pensão. E ela decide ir, né? E foi a melhor coisa que ela fez, né? Por quê? Porque lá ela teve a paz que ela precisava, né? Porque assim ela foi sozinha, ela ficou num lugar sem ter hora para nada, né? Poder refletir, pensar sobre a vida, o que ela deveria fazer ou não. E isso foi muito bem, né? Muito bom. Quando a gente tá com a cabeça hiper super cheia e consegue um lugar só seu para pensar, para descansar, é a melhor coisa do mundo, né? E chegando lá é o que ela fez, né? Ela lia, ela fazia comida para ela, descansava. A pensão estava calma, né? Não tinha muita gente. E o que acontece? Estava sendo anunciado que ia ter temporal, né? Então, temporais, vários dias assim de temporais e que ventos, rajadas de vento muito fortes, tal. Então ninguém estava querendo ir para aquela cidade, mas teve uma pessoa que não ligou muito para isso, né? O personagem do Richard Gere, o Paul, que assim como a Adrienne, também tinha seus fantasmas do passado, né? Tinha suas coisas para lidar. Ele era um médico renomado, né? Que se sentia culpado de uma morte de um paciente, né? Ali na mesa de cirurgia. Então, ele, para se redimir, ele vai até a cidade onde a esposa do antigo paciente morava, né? Para pedir perdão para ela e coisa e tal. E chegando lá, né? Os dois, por terem mais ou menos a mesma idade, eles começaram a conversar e um foi meio que o psicólogo do outro, né? E isso foi fundamental. Por quê? Porque ambos tinham traumas, tinham fantasmas, problemas a serem resolvidos, e com essas conversas foram sido curadas, né? Quando a gente tem um grande problema, né? E a gente é ouvido por alguém que entende, por alguém que gosta de, sabe, de escutar, de dar sugestões. Quando a gente
tem esse privilégio, a gente, de uma certa forma, a gente vai curando, né? Então, foi isso que aconteceu. Um ajudou a curar o outro, né? Então, eles estavam em busca de uma segunda chance, né? De curar os seus fantasmas, dos seus traumas. Então, assim, de uma amizade instantânea, de uma atração, de um respeito, né? Veio a paixão, né? Então, eles tiveram momentos íntimos muito bonitos, né? Foram momentos de entrega, e eles acabaram se envolvendo e percebendo que o que eles tinham não era uma coisa momentânea, não era uma coisa, era uma coisa verdadeira, era uma coisa sincera, era uma coisa que transformou ambos. Bem, eu não vou contar o final, né? Mas para quem gosta de uma linda história de amor, onde ambos são assim, sabe? Quando um é o alicerce do outro, o porto seguro do outro, vai gostar desse filme. A trilha sonora é linda, a fotografia é linda, sabe? O lugar também é lindo e Richard Gere está perfeito, Diane Lane também. Eu acredito que quem for um romântico inveterado como eu vai gostar. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.